Fala, galera! É provável que todos nós, na infância, tenhamos tentado fazer uma grande descoberta. Imaginamos que um pedregulho encontrado no pátio, alguma pedra preciosa, e também sonhamos em encontrar tesouros em um sofá velho. Bem, esse último talvez seja o sonho também de qualquer adulto, na verdade. Obviamente, a chance de ser parte de uma história semelhante é quase nula, mas às vezes isso acontece. No vídeo de hoje, vamos falar sobre alguns casos desses. Vamos lá! Mulher celta. Você já deve ter notado que muitas vezes as descobertas arqueológicas são feitas durante algum trabalho de construção. Foi o que aconteceu nesse caso. Alguns anos atrás, na cidade suíça de Zurique, um lugar de enterro de mais de 2.000 anos foi encontrado. O caixão incomum era um tronco de árvore e dentro dele havia uma mulher celta com roupas caras e joias valiosas. Uma análise detalhada dos ossos da mulher encontrada revelou que ela cresceu no vale do rio Limmat, onde seus antepassados moravam. Ela tinha cerca de 40 anos quando morreu e aparentemente pertencia à classe alta. A mulher foi colocada no caixão com um vestido de lã, chales, roupas de couro e um lindo colar de âmbar e vidro. Além disso, foram encontradas pulseiras de bronze nos seus braços e uma corrente de pedras preciosas em seu pescoço. Segundo os cientistas, o corpo da mulher estava em boas condições. Isso poderia ser mais um indicador de que, durante sua vida, ela não fez muito trabalho físico, porque devia ser um membro da classe alta. Devido aos seus dentes preservados, os cientistas conseguiram estabelecer que sua dieta continha muito açúcar e amido. Boneco de Lego. Quando o corpo de uma pessoa aparece na praia, isso causa muitas questões para a polícia e para os residentes locais. Mas se for um boneco de Lego de 2 metros, parece que ainda haverão mais perguntas. Em 2011, em uma das praias do estado da Flórida, um boneco de Lego apareceu na areia. Sua camisa tinha uma frase estranha: "Não menos real que você". Na parte de trás estava o seu nome, Ego Leonard. 4 anos antes disso, um boneco absolutamente idêntico apareceu em praias da Holanda e da Grã-Bretanha. Os moradores imediatamente associaram o estranho incidente com a abertura da Legoland na Flórida. No entanto, os proprietários do parque negaram qualquer conexão com a descoberta misteriosa. Então, o que era aquilo? As consequências do naufrágio de um navio completamente comandado por bonecos de Lego? Yes, I am. I think. A performance de algum artista contemporâneo? Alguma brincadeira de alguém? Não, era o segundo mesmo. Descobriu-se que o autor da ideia era um artista da Holanda chamado Leon Kier. Ele até criou um site para o boneco de Lego. Lá, o brinquedo pede aos internautas para que compartilhem suas histórias de viagens e da vida cotidiana. Ele também conta suas próprias aventuras. Bolsa antiga. Você provavelmente já ouviu falar de uma cápsula do tempo. Esse é o nome dado a alguma mensagem feita para si mesmo ou para gerações futuras. O efeito pode exceder todas as suas expectativas. Afinal, a vida é imprevisível e muitos eventos incríveis podem acontecer em um curto período de tempo. Mas ainda assim, é mais interessante quando a cápsula do tempo não é apenas uma carta, mas algum objeto, como por exemplo, esta bolsa encontrada em uma escola 63 anos após a sua perda. O item foi descoberto acidentalmente por um funcionário e estava praticamente intacto. Só estava coberto com uma espessa camada de poeira. Por algum tempo, a administração da escola tentou sem sucesso encontrar o dono da bolsa. Mais tarde, descobriu-se que a dona era uma ex-aluna chamada Patty Ramfola. Infelizmente, a mulher faleceu em 2013. Por isso, a bolsa foi entregue solenemente aos filhos. O conteúdo da bolsa, como esperado, era lógico para uma adolescente americana na metade dos anos 50. Dentro dela, havia uma pequena escova de cabelo, pó compacto, um batom rosa claro, um cartão da biblioteca, umas carteirinhas de várias organizações, um par de fotografias em preto e branco, um chiclete e até a programação dos jogos de futebol da escola. Na bolsa, havia também várias moedas, as quais os filhos dividiram entre si, como uma lembrança de sua mãe. Carteira perdida. Se você perdeu um item valioso, mas não conseguiu encontrá-lo, não se desespere. A vida nos mostra que é provável que o que você perdeu retorne a você, mesmo que isso aconteça de uma maneira incomum. Esta mulher chamada Betty June Sisson finalmente encontrou sua carteira 75 anos depois de perdê-la. Dá pra acreditar? A descoberta foi feita por um encanador que trabalhava em uma escola em Illinois. O homem estava trabalhando com os canos durante a reforma de um edifício, reconstruído próximo a uma igreja. Para sua surpresa, ele topou com um esconderijo no banheiro das mulheres. Dentro, encontrou 15 carteiras femininas. Uma das proprietárias era exatamente a Betty, e ela foi encontrada. A idosa não podia acreditar em seus olhos, afinal...
Toda uma vida tinha se passado desde então. Dentro da carteira, além do dinheiro roubado, estavam guardadas fotografias antigas em preto e branco, algumas delas de um garoto de sua idade, por quem Betty estava apaixonada durante seus anos de escola. Esta foi uma verdadeira viagem no tempo. Sofá de ouro. É bastante provável que alguns anúncios irritantes já tenham repetidamente sugerido que você aprenda a ganhar milhões sem sair do sofá. Pois então, esses caras definitivamente sabem como fazer isso. De verdade, o que aconteceu foi o seguinte: um grupo de amigos estudantes decidiu comprar um sofá para a casa deles. Para que ficasse mais barato, eles decidiram escolher algo usado. Quem imaginaria que um verdadeiro tesouro estaria escondido na nova mobília? Reese Werkhoven, Kelly Guasti e Lara Russo, que moravam na cidade americana de New Paltz, pagaram apenas $20 pelo sofá-cama. Eles ficaram satisfeitos com a compra, mas depois de alguns meses, começaram a notar algo. Parecia que havia alguma coisa escondida nos braços do sofá. Confusos, os amigos decidiram verificar que porcaria os estava impedindo de assistir televisão sossegadamente de noite e deram de cara com algo incrível. No interior do sofá havia um enorme tesouro de $40 mil. Um achado desses seria um presente do destino para qualquer um. Agora imagine para estudantes que vivem sem dinheiro. Então no começo, o trio de amigos gritou de felicidade, tanto que os vizinhos pensaram que eles tinham ganhado na loteria. Em seguida, começaram a fazer planos sobre quem gastaria sua parte em quê, mas tudo não passava de um sonho. Os jovens logo decidiram que o mais correto seria devolver o dinheiro ao seu dono. Como o nome estava escrito no envelope, os amigos não precisaram nem buscar muita pessoa. Era uma viúva idosa de Nova York, cujo marido, antes de morrer, escondeu dinheiro economizado no sofá. Em um gesto de gratidão, ela deu $1.000 para os alunos. Pintura abstrata. Para muitas pessoas, a arte contemporânea está associada a pinturas estranhas, e os artistas contemporâneos parecem loucos que colocam manchas de tinta na tela aleatoriamente. Na verdade, esse estilo de arte é chamado de abstracionismo e, entre os conhecedores, essas pinturas são consideradas uma aquisição bem-sucedida. Um dos precursores desse gênero é o artista americano Jackson Pollock. Alguns consideram seu trabalho uma obscenidade e sem sentido, mas isso não impede que seus quadros sejam vendidos em leilões por muitos milhões de dólares. Um dia, um morador do Arizona encontrou em sua garagem uma pintura estranha, herdada de sua irmã. Sem pensar duas vezes, o homem decidiu chamar um avaliador, que ao chegar, não podia acreditar em seus olhos. Na sua frente, havia algo muito semelhante a uma pintura genuína de Jackson Pollock, e a história da irmã do proprietário, Jennifer Gordon, apenas confirmava essa teoria. Isso porque, em meados do século XX, ela estava sempre nos círculos intelectuais de artistas e galeristas. De acordo com estimativas preliminares, o valor do achado é de pelo menos $15 milhões. Cópia de um documento histórico. A Declaração da Independência dos Estados Unidos é um dos documentos mais importantes da história deste país. Foi assinado no dia 4 de julho de 1776 e garantiu a independência dos Estados americanos da Grã-Bretanha. O original deste documento é considerado uma propriedade governamental e está armazenado nos arquivos nacionais em um recipiente de vidro à prova de balas cheio de gases nobres. No entanto, existem no mundo cerca de 50 cópias e uma delas foi encontrada por acidente. Ela estava em uma moldura comum na casa de um morador de Houston, chamado Michael O'Mara. Até recentemente, ele acreditava que o papel não tinha valor, mas a realidade era outra. A cópia tinha pertencido a um dos fundadores dos Estados Unidos, o quarto presidente do país, James Madison. Michael sempre soube que ele era um parente distante, mas jamais imaginou que estava guardando um verdadeiro tesouro nas paredes de sua casa. Tesouro no piano. E, por último, uma história completamente incrível que aconteceu no Reino Unido há alguns anos. O afinador de piano Martin Backhouse trabalhava em um instrumento antigo que havia sido doado a uma faculdade local pouco antes. O som estranho das teclas chamou sua atenção e ele foi olhar debaixo da tampa. Lá, entre os muitos mecanismos, haviam várias bolsinhas de tecido guardadas. Pensando que era a piada boba de alguém, Martin resolveu abrir as bolsinhas. Ele não podia acreditar em seus olhos. Dentro delas, haviam moedas antigas que claramente valiam muito dinheiro. O instrumento foi enviado imediatamente às autoridades estaduais, onde especialistas descobriram sua história. O precioso piano foi fabricado em Londres no início do século XX e chegou aos seus proprietários anteriores em 1983. Por muitos anos, eles não perceberam o tesouro escondido no interior, até doarem o instrumento para a caridade. As moedas foram estimadas em 500 mil libras. A propósito, essa história terminou de uma maneira bastante triste para os antigos proprietários. Segundo a lei britânica, o afinador que descobriu o tesouro recebeu metade dele. A faculdade
sociedade, que na época possuía o piano, de acordo com os documentos, ficou com a segunda parte. Já a família de benfeitores não recebeu um centavo.